amigos e minhas amigas? Parem os relógios ou parem o livro? Li e detestei. Realmente, gente, eu tô na dúvida. E na realidade, acho que eu já até superei a dúvida porque li e larguei. Infelizmente, esse livro não rolou pra mim. Peço desculpas porque em vídeos anteriores eu fiz uma promessa. A promessa de que não largaria os livros mesmo que a obra fosse ruim. Mas, gente, resistência tem limite. E a minha resistência a esse livro chegou ao limite. Aliás, esse livro ele gerou algumas coincidências, falando de maneira paralela, alguns momentos da minha vida. Já começando pela questão de gravar esse vídeo. Parem os relógios. Eu fiquei na questão, parem os relógios, parar de ler o livro e também parem, gente, vocês não imaginam, parem o relógio do vizinho. Acredita que fui começar a gravar, o bendito despertador do relógio dele começou a tocar. Aí eu fiquei esperando, parou. Fui começar a gravar, voltou de novo. Aí eu já fiquei imaginando. Vai ser aquela mesma situação que ocorreu em outro dia aqui. O vizinho bota o despertador dele para tocar, eu acho que ele deixa no modo soneca. Aí toca, para, toca, para, toca, para. Teve uma manhã aí, sorte que eu não tinha nada para gravar, mas eu contei o tempo, ou melhor, a partir do momento que eu passei a contar o tempo, foram 2 horas com esse toca, para. Então eu tô no clima do pare os relógios. E eu não vou me surpreender se de repente, no meio dessa gravação, o despertador dele tocar. Só espero que a minha câmera não capte o som do despertador dele. Por quê? É um som audível? É, mas também não é tão alto assim. E como eu nunca gravei com o despertador dele tocando de fundo, eu nem sei o que vai ocorrer. Mas enfim, parem os relógios e parem o livro. Outra coincidência é que esse livro, ele fala de luto. E justamente era para eu ter começado um pouquinho antes. E quando eu fui começar a leitura dessa obra, gente, eu entrei em processo de luto. A história é o seguinte, deixa eu contar para vocês até identificarem os motivos pelos quais eu larguei a obra, porque esse processo de luto teve uma leve influência na minha escolha de largar. E talvez, conversando com vocês, alguém que tenha lido venha a me convencer. Não, Fernando, não faça isso. Não parem os relógios. Não pare os relógios. Continua, dá uma chance pro livro. Afinal de contas, muita gente gostou dessa obra. Então vai que seja o meu clima, o meu processo, e não realmente a questão do livro que esteja atrapalhando. Mas eu tenho alguns pontos para mencionar a respeito desse livro que me desagradaram. Então eu também vou colocar aí no jogo para vocês me ajudarem a ter um melhor discernimento. Olha só como eu estou jogando responsabilidade para vocês. E a outra coisa aí, a respeito desse livro, gente, a outra coisa, acabei me esquecendo. Olha só que louco, o cara vai gravar um vídeo, é porque é tanta coisa aí de desastre que a gente acaba se esquecendo. Mas não, gente, eu lembro, eu tô zoando com vocês. A questão é, quem assistiu meu último vídeo viu que eu ensinei um método de como destruir o leitor. Esse método é interessante. É claro que tudo aquilo é uma brincadeira, mas eu não quis falar que aquilo é uma brincadeira porque eu tô meio cansado dessas coisas de... A gente faz uma brincadeira e tem que ficar explicando. Fez uma ironia. É ironia. Fiz uma brincadeira. É uma brincadeira. Poxa, o que tá vendo com o povo? Será que o povo tá perdendo a capacidade de inteligência que não consegue reconhecer quando nós fazemos uma brincadeira ou como somos irônicos? É claro que aquele vídeo anterior é uma brincadeira, é uma ironia. Eu não faço esse negócio do li e detestei. Mas acabou coincidindo que, de verdade, ao começar esse livro, eu li e detestei. Então vai dar até a impressão que
que é uma continuação, mas não tem nada a ver com continuação daquele vídeo. Simplesmente houve coincidências. A primeira foi o relógio do vizinho, a segunda, ou melhor, nem foi a segunda, foi a primeira. É que eu falei fora de ordem, mas a primeira foi a questão de estar em processo de luto e essa terceira é o Li e Detestei. Mas vamos lá, vamos falar especificamente desse livro, do Pare os Relógios, um livro que está fazendo muito sucesso, um livro que promete lágrimas, e para mim se prometer alguma lágrima é só se for de choro de raiva. Né? Ele vem até com esse lencinho, deixa eu mostrar para vocês, que é para a pessoa chegar a ler e chorar, mas eu não cheguei nem a chorar, né? Então meu lencinho, sei lá, coloca assim para ficar bonitinho para comer babador. Ou sei lá, não vou nem falar. Lembrei de um negócio também que ocorreu. Não, falo ou não falo? Falo ou não falo? Falo. Gente, depois, depois que deu uma acalmadinha. Ai, que bonito. Leiam, que eu não vou ler para vocês. Então, depois que deu uma acalmadinha aí no relógio do vizinho, teve um momento que eu percebi que eles entraram, que alguém entrou no banheiro. A gente escuta até o banheiro do vizinho aqui. Aí eu ouvi um som de. Gente, a trombeta do apocalipse vibrou aqui dentro de casa. O negócio tá. Aí quase que eu falei um palavrão, deixa pra lá. Mas enfim, quanta coisa a gente começa a falar e não entra no assunto especificamente que é o livro. Então chega, Fernando, vamos falar de Pare os Relógios e vamos começar aí porque eu acredito que talvez algumas pessoas se identifiquem com isso. Bem, o livro ele promete arrancar lágrimas. É um livro que diz que não é um romance, mas ele ajuda você a superar o seu processo de luto e ai, como tá difícil. Coincidentemente, o que ocorreu? Eu entrei no processo de luto. Há uma prima minha que faz tempo que eu não vejo e é uma prima que é prima e madrinha. Ela é um pouco mais velha que eu. Um pouco mais velha significa que ela tem filhos que são um pouco mais novos que eu. Então, para vocês terem uma noção da idade dela. Os filhos dela, que são meus primos de segundo grau, foram as crianças que brincaram comigo na infância. Ela é filha de uma tia paterna, que também faz tempo que eu não a vejo. Infelizmente, com a morte do meu pai, nós perdemos contato com algumas pessoas da família. E justamente essa prima, que é a madrinha, que eu gosto muito, madrinha de batismo, e os filhos dela, que eu amo de paixão, 3 filhos, ficamos aí sem falar um bom tempo. E ela me encontrou. Aí eu, pelo Instagram, vi as fotos, notei que faltava a foto de uma da tia, a mãe dela, mas eu imaginei o seguinte, como existe uma coisa, a gente pode estar distante, mas quando alguém da família falece, a gente dá um jeito e a gente se encontra no enterro. Nunca ocorreu da gente falhar na questão do enterro. Então, não vi a minha tia nas fotos, imaginei o seguinte: ela tá mais velha, tem resistência, não gosta muito de tirar foto. Mas aí eu perguntei: como que está a tia Neida? Aí ela falou: nossa, faleceu há 2 anos. Gente, me deu uma dor no coração. Aí eu até pensei: não vou começar a ler esse livro. Mas aí o livro fala o quê? Superação do luto, tem tudo a ver. E realmente, quando eu comecei a ler o livro, os 3 primeiros capítulos foram muito reconfortantes, foram excelentes aí. O livro vai falar da história do Joshua e da Lauren, um casal apaixonado, mas a mulher ela desenvolve uma doença no pulmão, que é um nome difícil, eu nem fiz questão de gravar o nome, mas o sintoma é o seguinte: o pulmão dela ele cria fibras, então ele endurece e ela não consegue respirar e vai criando feridas, cicatrizes. E isso vai fazendo com que aos poucos ela perca a sua capacidade pulmonar e deixe de respirar e consequentemente vem o óbito. Então essa mulher está no início aí começando esse processo de morte e é muito rápido a coisa aqui no livro.
O marido dela é apaixonadíssimo por ela, ele faz assim uma porção de coisas aí para curá-la, ou pelo menos fazer com que os últimos momentos da vida dela sejam agradáveis. Então ele meio que não fala da morte, tem até cenas picantes aí na forma que ele trata a esposa. É bonita essa parte, não vou negar que não seja. E ele vai aí conduzindo e ela acaba morrendo. E ele também se sente muito culpado porque ele tem uma profissão que é engenheiro de dispositivos hospitalares. Então ele cria esses aparelhos que fazem as pessoas viverem mais ou detectam doenças, coisas assim. Sabe, esse aparelho tipo de entubar, ou então um aparelho que vê o coração bater. É claro, ele não criou esses aparelhos, eu estou citando esses como exemplos, porque diz que ele cria aparelhos hospitalares, mas não diz quais foram as 9 patentes que ele criou, pelo menos até onde eu cheguei não fala quais foram os aparelhos, mas ele tinha esperança de criar um aparelho que pudesse ajudar a esposa dele a solucionar o problema da questão da respiração. Então ele não conseguiu. E isso gera uma tristeza. E para terem uma ideia do carinho dele, eles viajavam muito. E como ela não poderia viajar, nos últimos dias ele alugou uma casa num lugar bem distante para criar essa coisa aí. Estou viajando, só que aí ela ficou nessa casa o tempo todo e de vez em quando ele saía da casa, deixava ela sozinha para que ela, ou melhor, para que ele pudesse exercer a profissão dele. Mas ele saía um pouquinho, um final de semana e voltava. E teve uma vez que ela mesma falou assim: vai lá para nossa casa e me deixa aqui sozinha porque eu quero receber as minhas amigas. E ela teve aí um final de semana com as amigas. Enfim, ele dava todo o suporte dele, ainda mais que ele tinha condições, ele é rico. Eu jamais poderia fazer uma coisa dessa com alguém que eu amasse, porque o dinheiro aqui tá difícil. Então é coisas assim também, confortos que só uma classe assim que tenha pode fazer, mas ele fez, não condeno, até porque ele batalhou, ele estudou, ele é um cara brilhante, etc. É bem merecido, a esposa merecia, então tá tudo bem. E tô deixando isso claro também para as pessoas acharem, ele tá falando porque ele tá se doendo por quem não pode, não. Eu tô me doendo por quem não pode dar essas condições de forma alguma. Eu acho que a gente tem mais é que lutar e fazer as nossas coisas. Eu sei que pode ser mais difícil para um do que para outros, mas quem tem menos condições, faça o seu melhor e vamos continuando. É vida que segue em frente. Então o Joshua vai dando aí o suporte para ela. Aí coisas que eu não gostei do livro. Teve um pequeno incômodo, mas não foi o incômodo que me fez largar a leitura. A questão é que o livro tem capítulos focados na Lauren e capítulos focados no Joshua. Os capítulos da Lauren geralmente são cartas que ela escreve para o pai, falando desses últimos momentos. Só que as cartas elas têm uma cronologia diferente. Começa do momento mais recente e vai indo para momentos mais antigos. Exemplo, 10 dias antes do falecimento, nós lemos a carta. Depois, um mês. Eu estou chutando os números aleatórios porque eu não lembro também quais são os números, mas é coisa desse tipo. Depois, um mês antes do falecimento, 3 meses, 8 meses, ou seja, vai regredindo, vai voltando para o passado. Nós temos as mais recentes e não segue então a linha linear. E eu não entendi por que isso, porque isso meio que complica para entender. Porque você está recente, aí depois você vê o antes, aí o antes do antes, o antes do antes, antes dos antes. E essa metodologia de contar a história não me agradou e eu não vi justificativa. Sabe, ficou confuso, mas é um confuso que mesmo ela estando sofrendo, ela estava sofrendo, mas ela não perdeu a sanidade mental. Ela tinha muita clareza do que estava acontecendo. E na realidade, eu nem posso dizer ela, mas quem escolheu o narrador, tem um narrador aí por detrás desses capítulos, o narrador que escolheu. Então, por que o narrador fez essa escolha? E eu não posso apontar ninguém que seja o narrador,
a não ser a autora do livro, que é a Krista Higgins. Então, eu não encontrei assim uma justificativa plausível e mesmo assim ficou extremamente desagradável essa forma de contar. Exige um exercício de raciocínio muito grande para você estar entendendo a história. E na outra nós temos capítulos focados aí no Joshua e o dele segue a ordem. Ela está viva, uns dias antes dela estar viva, ela morre, aí ele entra em processo de luto e assim ele vai caminhando. A Lauren, ela, né, nessa história toda, ela tem o interesse de aliviar o sofrimento do seu marido. E o que a Lauren faz para aliviar esse sofrimento do marido? Ela escreve cartas dando tarefas. E nisso, o que vem à mente? Eu não sei se vai vir na mente de todo mundo, porque eu não conheço, eu não tenho conhecimento a respeito daquelas coisas que vocês leram ou assistiram em filme. Mas, para mim, já veio em mente essa questão. Pessoa morre e deixa cartas para a pessoa viva para ela superar o luto. PS, eu te amo. Não li o livro PS, eu te amo ainda, mas eu tenho, ainda está lá até lacrado. Não tenho esse livro, mas eu assisti o filme e eu sou apaixonado. E talvez seja até esse motivo que me fez não ler a obra, porque o medo da decepção. Porque isso também ocorre bastante. Eu vejo um filme, aí eu vou ler o livro, me decepciono ou com o filme ou com o livro, e assim, a minha sensação com o filme PS Eu Te Amo é muito boa. E até recentemente eu assisti, coisa assim de 3 meses, mais ou menos uns 3 meses, eu assisti PS Eu Te Amo e. Ai, cada vez que eu assisto a esse filme eu choro. Sim, esse filme, ó, lágrimas, lágrimas, lágrimas pro PS Eu Te Amo. Só não sai lágrimas de verdade porque eu tenho um bloqueio no duto lacrimal. Até isso também. Nem pra chorar eu posso. Eu não tenho bloqueio de choro, eu tenho bloqueio na questão do duto lacrimal. O que isso quer dizer? Bloqueio de choro significa bloqueio psicológico. A pessoa não consegue se entristecer. Não, isso eu não tenho. Mas eu tenho um bloqueio que é o físico, bloqueio do duto lacrimal. Então, para conseguir derramar uma lágrima, tem que ser uma coisa assim, muito, 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 muito fortíssima. E ainda sai poucas. Então, se eu quiser tranquilamente disfarçar minha tristeza, eu consigo. Mas se um dia assim vocês me verem com lágrimas, pode ter certeza que o negócio pegou muito forte em mim. E o PS Eu Te Amo também, apesar de ser um livro assim, melhor, o filme ter sido me dá vontade de chorar, não chegou a fazer as lágrimas. Mas me deu aquela vontadezinha de chorar, né? Só faltou as lágrimas para acompanhar o choro. Então eu tava assim com muita vontade de ler esse livro. Não li por conta dos medos aí de me decepcionar. Mas aí eu enxerguei no Pare os Relógios uma opção interessante, porque eu sabia, ó, tem umas cartinhas aqui. Ela vai escrever uma carta. Aqui é o inverso. Aqui é o homem que deixa a carta para a esposa. E aqui nós temos uma mulher que deixa a carta para o marido. E como disse alguém aí numa resenha que eu li, eu não me lembro o nome do cara, é uma cópia descarada do PS Eu Te Amo. Eu não sei. Não sei se dá para falar que é uma cópia descarada, porque eu não consegui terminar. Mas o que me fez não querer terminar esse livro? O que realmente foi a questão que, que bateu forte é o personagem Joshua. O Joshua estava passando por um momento de luto. Eu também estava passando por um momento de luto por conta da minha tia. Só que eu jamais teria as atitudes do Joshua. Eu teria uma parecida que é a questão de querer me isolar. Isso ele fez, eu também me isolaria. Porém, se as pessoas viessem ao meu encontro, mesmo tentando dar esse distanciamento,
Eu nunca trataria alguém que vem me consolar com grosseria. E o Joshua, o tempo todo, ele se colocando como vítima, até as partes que eu li. Ele tratou mal algumas pessoas. Dentre essas pessoas que ele tratou mal, só uma eu acho que ele que mereceu. E eu também vou contar essa historinha para vocês, porque não é nenhum spoiler. Mas eu vi que ele pegou pesado com algumas pessoas sem motivo. Então, isso aí me deixou muito chateado com o Joshua. Eu sei que eu aqui também eu falo assim, eu gosto de livros realistas e sem sombra de dúvidas as narrativas a respeito do Joshua, essa agressividade é realista, sim, porque eu não faço isso, mas eu conheço pessoas reais que quando entram no processo de luto são realmente grosseiras, porém, qual é a minha atitude com essas pessoas reais que são grosseiras? Eu não dou nem chance para elas. Eu me afasto, ou eu digo assim, vai procurar auxílio com outra pessoa, mas eu não tenho paciência para ficar recebendo coice de alguém com a qual, uma pessoa com a qual eu fui gentil. Se eu sou gentil com a pessoa me dá coice, acabou pra mim. E por isso que eu não faço esse negócio. Se a pessoa me trata bem, eu não vou dar coice. E ele deu coice. Aí, na última cena que eu li, eu achei que a autora ela pegou um pouquinho pesado na mão. Pode ser realista? Pode ser realista, mas ela poderia ter tido um cuidado, já que é uma ficção, de não colocar todas as desgraças do mundo na cena. Mas ela colocou. Ela colocou, então já tinha a grosseria do Joshua, mas esse jantar que ela coloca, essa cena de jantar, foi assim o suprassumo do acabou comigo, não quero mais ler essa porcaria. A, a, a Lauren, ela dá, por meio das cartas, atividades para que o Joshua faça. E a atividade foi, olha, você vai fazer um jantar com os amigos. Você vai incluir a minha irmã, o meu cunhado, a minha melhor amiga e a minha mãe, ou seja, a sogra do Joshua. Que ele teve um atritinho aí no começo, depois ele melhorou, depois ele teve um atrito com o falecimento da esposa, porque a mulher ficou meio grudenta, mas aí eu acho que ele não entendeu que a mulher também estava sofrendo, ele só se focou no sofrimento dele, e ele afastou a sogra. Então, já começa que ele corta a sogra do jantar. Só que aí surgiu uma preocupação. E a cunhada, irmã do marido, o marido da cunhada e a melhor amiga da esposa dele. Vão achar que eu tô entrando num clima aí com essa melhor amiga. Vai parecer uma coisa de jantar de casais, porque ele, a esposa, ele, a Lauren, jantava com a irmã dela e o marido da irmã dela. Então ficava sempre os quatro. Agora, tira a Lauren, entra a Sandra, o que acontece? Vão achar que tem clima. Então ele sugere que a Sandra aí, Sandra, falei Sandra, mas é Sara, gente. Então ele sugere que a Sara arrume alguém aí, alguém com quem ela esteja saindo, pode ser uma amiga, pode ser um amigo, e a Sara traz um pretendentezinho dele. O cara é instruído, o cara é educado, o cara é gentil no começo, o cara recebe patadas. Aliás, ele também dá umas patadinhas nas outras pessoas também de leve. O Joshua tá sendo grosseirinho aí, mas ele dá patada, depois ele, sabe, aquele tipo. Passa o mertiolate, assopra, porque todo mundo tá sofrendo aí com a morte da Laurie, menos o carinha aí que veio aí de convidadozinho, ele não tá sofrendo tanto, mas o cara tá sendo gentil, tá no clima. Aí começa a fazer o jantar. Eu achei que o jantar já ia estar pronto, não, mas ele tá
preparando junto aí com as visitas, costume deles. Eu deixaria o jantar pronto, só com alguma coisinha para esquentar. Mas é o costume deles e vamos lá. Já queima o molho, queima um pouco o molho. Tem um sistema de alarme aí no apartamento. Então, medo que a fumaça se espalhe e toque o alarme. De fato, a fumaça se espalhou. Imaginava que ia cair uns negocinhos de água, como eu vejo em filmes que tem esse tipo de alarme, mas não aconteceu isso. Então, menos um desastre. Mas tocou o alarme, já começou a bagunça e o molho ficou chamuscadinho. Fora isso, uma vasilha cai, a cachorra que eles têm pega os alimentos, ela se lambuza e entra no quarto que era da Lauren e ela suja aí uns lençóis, então dá tudo errado. Aí dá tudo errado, eles resolvem não comer também a comida, porque a comida não tá lá essas grandes coisas, e pedem uma pizza. Mas a questão é que o Joshua, ele queria já cancelar, mandar o povo embora. Só que ele lembrou que tinha uma coisa na carta que se ele não conseguisse ir até o fim do jantar, ele teria a obrigação de fazer novamente essa atividade. E então ele pensou, não, eu tenho que me livrar disso, eu não quero mais repetir esse negócio do jantar. Então o que ele faz? Ele e os amigos, ele dá um jeitinho e pede uma pizza. Vem a pizza. Gente, todo mundo come a pizza com a maior má vontade, porque a pizza estava ruim. Ou seja, além do jantar estar estragado, vem uma pizza que acaba com o negócio. Então deu tudo errado. Mas eles comem. A cunhada começa a ter uma coceira, tem uma alergia a alguma coisa aí que está na pizza e ninguém sabe o que é. Então isso também já atrapalha. Tem uns remedinhos lá na casa dele que ela toma, não sei. Não fica muito claro se resolveu ou não. Mas enfim, o cara aí, o namoradinho da melhor amiga, resolve dar uma ajuda, fortalecer, dar uma animadinha no clima. E aí também ocorre o desastre. O cara pede para mostrar algo do notebook. O que ele faz? O cara trabalha com um remédio, com uma vitamina que dá mais ânimo, que dá disposição. E ele começa a fazer a propaganda. Aí a, a amiga da esposa do Joshua já começa. Ken, que o nome do cara é Ken, mas na realidade é Kenobi. E esse Kenobi tem que a ver com um personagem aí do Star Wars. O Kenobi ele é irmão da Leia. Tem um cachorro chamado Luke. Tem umas coisas aí de, de Star Wars. E ele também faz umas brincadeiras aí, umas falas que não pegou bem na conversa. E começa também umas agressões ao ritmo de Star Wars nas conversas. E o cara tá mostrando também o produtinho aí, o remedinho, a vitamina, que é assim, que vai dar ânimo. E ele diz até que a vitamina cura as alergias quando vê lá a moça. E a moça que é a cunhada do Joshua, que tá tendo alergia. Então, vai surgindo isso. E, e a Sarah dando toque. Quem para. Sabe, ela falando pra ele parar e ele insistindo, insistindo. Só que aí chega um momento que o próprio Joshua já começa a ficar interessado nesse papo de vitamina. E ele começa a fazer pergunta. Aí a Sarah segura a onda, porque pelo menos tá distraindo o Joshua, que tá sofrendo aí com a morte da esposa. Só que o Ken, ele chega e diz assim, olha, se a tua esposa tivesse tomado essa vitamina, ela nem teria morrido. Pra que falar disso? O sangue do Joshua ferveu. Aí eu entendo que realmente o Joshua merecia uma certa agressividade. E ele pegou o cara e mandou o cara embora. E depois ficou assim, uma coisa meio sem sentido. O clima do jantar ocorreu. Eu não entendi muito bem. Se vocês entenderam, me explica. Mas deu uma amenizadinha aí. Eles continuaram uma conversinha e acaba o capítulo desse jantar terrível. Mas de qualquer forma, o Joshua, tirando essa cena,
foi grosseiro. Antes ele também foi grosseiro com uma moça que dava em cima dele, mas eu até entendo porque a moça já dava em cima dele quando ele era casado. A moça sabia que ele estava doente. Depois a esposa morre e ela não tem nem a delicadeza de ser... tem uma atitude condizente ao sofrimento dele. Ela quer consolar, é claro, mas é um consolar meio... vem pra cama, garotão. É uma coisa assim, então não pegou bem. Ele foi grosseiro com ela. Mas há muita grosseria do Joshua com as pessoas. Há muita troca de farpas. E eu não gosto desse clima em momentos de processo de luto. E isso é na vida real. Realista? Sim. Vejo pessoas assim? Sim. Mas qual foi a minha atitude com as pessoas reais que praticam esse tipo de atitude de grosseria numa questão de luto? Eu me afasto. Então, eu me vi na mesma sensação, embora seja uma ficção, de me afastar. Eu não tive muita paciência em continuar esse livro. Pode ser que com a argumentação de vocês eu mude de ideia, caso alguém tenha gostado. Mas eu também tô meio assim, digamos, precavido por conta de ser um livro meio cópia do PS Eu Te Amo. Eu tô na dúvida se agora eu leio o PS Eu Te Amo, se eu encaro ou não, o que vocês me dizem. Talvez antes do vídeo ser publicado já tenha me decidido em ler o PS Eu Te Amo, ou tenha já decidido em ler outro, ou quem sabe depois desse exercício de reflexão eu até resolva ler esse livro, dar uma segunda chance, mesmo antes de vocês falarem alguma coisa. Então, gente, tá tudo assim meio indefinido. Por enquanto a minha decisão é: parem os relógios ou parem os livros. Li e detestei, li e larguei. Por enquanto tá nisso. Mas aguardem as cenas dos próximos episódios e vamos ver o que realmente eu me decidi. Outro livro? Não li outro livro? Li PS? E resolvi assistir PS Eu Te Amo. Aliás, o PS Eu Te Amo tem uma continuação que não é muito divulgada. E era para eu ter pego esse livro para trazer para vocês, mas eu acabei me esquecendo. E eu não vou ficar aqui esticando. Ele tá aqui num monte de livros que eu tenho, que eu deixei como prioridades para ler. Mas eu não vou ficar procurando agora o livro. Ou será que eu procuro? Ai... Ô, dúvida cruel. Não procuro. Em outro vídeo, em outra oportunidade, eu mostro a continuação aqui do PS Eu Te Amo. Quem sabe eu lendo o PS Eu Te Amo, eu leia a continuação. Pelo que eu saiba, a continuação não rendeu filme. Mas enfim, são coisas assim. O pessoal começa uma história, depois não faz sucesso, ou faz sucesso e não continua. É tudo uma bagunça nesse mundo de misturas de livros e adaptações cinematográficas, e comentar sobre isso é assunto para outro vídeo. Se vocês tiverem interesse que a gente converse, a gente vai conversando. Aliás, apesar de estar falando de livros, eu estou tentando dar uma formulação mais solta para esse canal, para estar conversando sobre os livros. Eu espero que esteja agradando, e tudo isso tem como pano de fundo desenvolvimento pessoal. Não sei se as pessoas estão captando a proposta de se desenvolver, de se entender, a proposta do autoconhecimento, mas é isso que eu estou lançando para vocês aqui. Se der certo, deu. Se não der certo, eu vou tentando melhorar com o decorrer do caminho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!